Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você neste momento, ela se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32, e assim está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até aqui. O que aprendemos como verdade na Bíblia? Assim nos é revelado os 5 pilares constituídos como sendo a verdade absoluta, insubstituível. E assim, em Jeremias capítulo 10, versículo 10, nos é revelado de que Deus, o Deus Pai Jeová, é a verdade. Já em João capítulo 14, versículo 6, nos é revelado de que o Deus Filho Jesus Cristo é a verdade. Em 1 João, capítulo 5, versículo 6, o Deus Espírito Santo se apresenta ou é apresentado como sendo a verdade. Já no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 142, a lei de Deus, os 10 mandamentos, aparecem assim na revelação de Deus como sendo a verdade. E por fim, em João capítulo 17, versículo 17, a Bíblia é apresentada como sendo a verdade. Sendo assim, por que desviar do curso acertado em servidão ao Criador? Quero agora apresentar a você uma importante mensagem escrita pelo apóstolo Tiago, onde em Tiago, capítulo 2, versículo 10, assim está escrito: Porque todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado por todos. Notemos aqui, por meio desse verso bíblico, de que a servidão ela tem que ser plena, completa ao Criador, e não parcial. Na sequência do texto, Tiago, capítulo 2, indo para o versículo 12, o apóstolo nos chama a atenção nesse seu escrito da importância que há para o ser humano, assim como falar a verdade, mas também cumpri-la. Como ele diz, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Nota-se que Deus faz uso da sua lei para julgar a cada ser humano. E quando Jesus Cristo voltar na condição de juiz, sendo também Deus como ele é, ele fará uso dessa santa lei, a lei dos 10 mandamentos. Por fim, à luz de Efésios, capítulo 2, versículo 8, aprendemos que a salvação é pela graça salvadora de Deus, mediante a fé possuída. Logo, chegamos à seguinte conclusão: eu não devo obedecer para ser salvo, mas porque eu já fui salvo pela redenção vinda por meio de Cristo Jesus para a obediência. E também em Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26, somos exortados acerca de que a fé sem obras ela é morta, ela é inexistente. Então, as obras perfeitas praticadas por nós em obediência ao Criador é um resultado de seres humanos alcançados pela graça salvadora de Deus. Se cremos, a consequência é obedecer às ordenanças, às orientações vindas desse Deus que dizemos crer, em quem dizemos crer. Assim prego a você
salvação. Salvação vinda por meio de Jesus Cristo, através de seu sacrifício na cruz do Calvário, onde assim ele morreu para nos dar a condição de pessoas livres da condenação maior do pecado, a saber, a morte eterna. Mas uma vida humana, onde se desfaz de qualquer que seja a verdade bíblica, a ordenança vinda de Deus, como mandamento eterno do Senhor, para nos capacitar na boa conduta, no bom comportamento, na boa ética. Quem assim age, despreza a oportunidade que o Senhor nos concede, desprezando o próprio Criador. E o resultado disso é desprezo no final de tudo, no dia que chegar o juízo final de Deus, através de Jesus Cristo, que virá do terceiro céu e surgirá nas nuvens do primeiro céu, para assim fazer separação entre salvos e perdidos, entre ovelhas e cabritos ou bodes, como nos é revelado na santa palavra do Senhor. E assim, para se ter a ideia acertada do quão importante é a prática das boas obras por amor a Deus, acima de tudo, e por amor ao próximo como a si mesmo, sendo este o resumo do decálogo divino, o próprio Jesus, ao ser interrogado por um jovem rico, onde o jovem perguntou a ele o que precisaria fazer para herdar a vida eterna. E assim Jesus respondeu: se queres entrar na vida eterna, guarde os mandamentos, seja um filho obediente. Isso está registrado em Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 17. E na sequência do texto, Jesus apresenta alguns mandamentos do decálogo divino. Assim devemos refletir atentamente, buscando sempre o conhecer de fato a verdade bíblica, para assim vivermos genuinamente para Deus. Neste tempo oportuno, nesta vida, nessa primeira vida, recebida por nós neste mundo terreno. Infelizmente, muitos brincam, dando valor mais em placa de igreja do que na palavra, na mensagem exortadora e salvadora vinda do Deus Criador. Que assim você possa se apegar cada mais a ler a Bíblia, a ouvir os conselhos do Senhor e ter uma vida direcionada por Deus, para que assim você não perca o bem mais precioso que o Senhor quer oferecer para cada um de nós, que é a vida abundante, a vida eternal. Não perca tempo, o tempo de nos convertermos, de nos apegarmos à vontade divina, é no tempo chamado hoje, é no tempo presente, é no agora. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, grandioso Deus, muito obrigado pela mensagem exortadora, salvadora, que o Senhor nos oferece, sendo assim chamada de Bíblia. Que assim venhamos, ó Deus, a ter o discernimento devido acerca do que está escrito, como mensagem salvadora do Senhor, para assim nos apegarmos nela, tomando assim a decisão acertada em ter um viver em comunhão com o Senhor, para o nosso próprio bem, para a nossa conquista da eternidade, Senhor Deus. Não há nada melhor do que viver, do que nos tornarmos imortais como Tu és, Pai querido. Sendo que assim devemos passar por uma preparação enquanto aqui vivemos neste mundo terreno. Ajude a cada um de nós, Pai querido, a fazermos bom uso desse tempo que o Senhor nos concede. Que busquemos assim a racionalidade devida que o Senhor nos concedeu
para entendermos entre o certo e o errado, o que é santo, o que é profano, o que é agradável ao Senhor e o que é desagradável, para assim nos apegarmos somente naquilo que venha nos favorecer, que venha nos unir ao Senhor, para que assim de fato possamos ser recompensados por Ti com esse bem maior de nome vida eterna. Muito obrigado por tudo, Pai querido, perdoa-nos pelos nossos pecados e venha nos ajudar sempre, ó Deus, para que assim possamos vencer cada investida, cada tentação vinda do inimigo Satanás. Estando com o Senhor, a vitória é certa, Pai querido, e assim queremos estar. Nos ajude, nos fortaleça, guia-nos com o Santo Espírito, para que assim possamos triunfar juntamente com o Senhor. Louvado seja teu nome sempre, Pai querido, humildemente oro em nome de Jesus. Amém, Santo Deus.